Olá, amados irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma EBD.3, a nossa escola bíblica discipuladora, dinâmica e digital. Hoje nós iremos iniciar a semana 13 e nós iremos falar de um tema muito importante, que seria o tema de vida vitoriosa em células. 3. Hábitos saudáveis de um líder de célula. E o que seria hábito saudável? Hoje nós iremos abordar agora nessa primeira parte da nossa aula 13 acerca de hábitos que convém a um líder de PGM, um líder de célula, você que almeja ser um líder na IBNM, você que almeja liderar um grupo, um pequeno grupo multiplicador. O que você precisa entender ou conhecer acerca de hábitos que possam lhe ajudar nessa grande missão que é pregar o Evangelho, que é pastorear ovelhas do Senhor. E eu gostaria de iniciar essa nossa primeira parte fazendo uma provocação. E a pergunta que eu faço agora é: o que são hábitos saudáveis de um líder de célula? O que seria um hábito saudável? E provocando agora acerca desse tema, eu faço a seguinte pergunta: será que a forma como eu me relaciono com a minha família pode influenciar no desenvolvimento de minha célula? E aí? Será que tem alguma relação entre família e vida em célula? Será que o relacionamento que eu tenho com a minha esposa, ou o relacionamento que você tem como filho, como marido, como esposa, será que isso de certa forma influencia no desenvolvimento de sua célula, do seu PGM? Tá aí uma pergunta interessante. Segunda pergunta: será que a minha postura no ambiente de trabalho pode influenciar na credibilidade do Evangelho que proclamo? E aí? Será que lá no meu local de trabalho, a forma como eu lido com os meus colegas, com a atribuição que me é confiada, a postura que eu tomo ali, o meu falar, o meu agir, será que isso pode influenciar na credibilidade do Evangelho que eu digo ou que eu assumo proclamar? A credibilidade da minha fé em Jesus Cristo? Mais uma pergunta interessante. Uma terceira pergunta que eu gostaria de deixar aqui: será que a forma como eu administro as minhas finanças estão coerentes com o grau de responsabilidade que Deus requer de um líder? E aí? Pergunta difícil, não é? Será que você está administrando as suas finanças pessoais, familiares, segundo a luz da palavra de Deus? E será que de alguma forma isso pode trazer algum impacto na sua vida como líder? Ou você que almeja ser líder, será que de alguma forma isso pode influenciar ali no seu caráter? Isso denuncia alguma coisa? Seu grau de responsabilidade? E aí? Pergunta interessante. Próxima pergunta: será que o meu propósito em liderar uma célula está alinhado com os propósitos de Deus? Por que eu quero liderar uma célula? Por que eu quero ser líder de PGM? Qual é o propósito? Será que é para que eu venha ganhar status em uma comunidade específica? Será que é para que eu possa me autopromover em algum cargo que eu almejo? Qual é o propósito? Será que eu quero ser líder para dedicar a minha vida como servo do Senhor, me doar ao próximo? E esse propósito
está alinhado com os propósitos de Deus, segundo a sua palavra? Fica mais essa pergunta para a nossa reflexão. Afinal, o que a Bíblia diz sobre esse tema? Vamos ver? No texto, na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículos de 2 a 5, diz assim: é fundamental, pois, que o bispo, aqui a palavra bispo deve ser interpretada, ou pode ser interpretada como pastor, como líder, como diácono, enfim, é nesse contexto. É fundamental, pois, que o bispo, que o líder, seja irrepreensível, marido de uma só esposa, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, capacitado para ensinar, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não amante do dinheiro. O bispo ou o pastor deve também governar bem a sua própria família, sabendo educar seus filhos a lhes serem submissos com todo respeito. Porquanto, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então, meus irmãos, é isso que a Bíblia diz acerca de um comportamento de um líder segundo o coração de Deus. No próximo bloco, nós daremos continuidade aos demais temas, iremos abordar cada um daqueles tópicos relacionados àquelas perguntas que foram feitas agora nesse bloco. Fique conosco, medite nessas perguntas, reflita nessa palavra que acabamos de ler e deixe Deus falar no seu coração.